A mensagem que eu trago para vocês esta noite é sobre a igreja perseguida, a igreja de Esmirna. Então nós já pudemos aqui falar com Deus, louvar a Deus, pudemos estar orando, e agora então é o momento de nós louvarmos a Deus. Mas louvarmos a Deus com o quê? Com nossos ouvidos e com o nosso coração. Então esse é o momento de nós esquecer um pouquinho o mundo lá fora e reconhecer que Deus é o nosso Senhor e nós somos apenas seu rebanho. Então é o momento de nós prestarmos culto a Deus nesse momento com o nosso coração e com nossos ouvidos. E como aí nós temos que falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. É um livro cheio de enigmas, né? Mas se a gente olhar o livro de Apocalipse, a gente vai ver que ele antecipa um acontecimento muito importante na vida dos crentes. Pode ser que sejamos nós amanhã, ou hoje, ou agora. Pode ser que sejam nossos filhos, nossos futuros, né? Porque eles vão testemunhar o dia em que a verdade do Evangelho vai interferir em toda a criação da terra. Aí então será o fim, né? E dentro dessa livro de Apocalipse tem essas cartas registradas aqui em Apocalipse, né? Foram escritas para os cristãos reais daquele tempo, mas que também traz para nós uma verdade e transmite uma mensagem para nós. Porque os cristãos de hoje estão vivendo de uma forma bem disfarçada, né? Quer dizer, levam uma vida somente de aparência, mas não agem como cristão. Então essa mensagem vem para nós hoje aqui. E eu gostaria então que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, versículo 8 a 11, apenas 4 capítulos. Eu convido os irmãos em reverência à palavra de Deus para ficarmos em pé, para lermos esses 4 versículos. São apenas 4 versículos, vamos ler bem pausadamente, para que possa gravar em nosso coração. Vamos começar? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfemas no que de si mesmo se declara Deus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos à obra, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Pode dizer, sentar. Pode mudar, que não está mudando. A gente sempre costuma dar título aos sermões, né? Mas eu confesso aos irmãos que eu não consegui encontrar outro título a não ser Igreja Perseguida. Não sei porquê, mas não consegui, não saiu da minha cabeça, e hoje veio falar também sobre a Igreja Perseguida. E para a gente entender melhor os momentos que aqueles cristãos de Esmirna passavam, nós vamos conhecer um pouquinho da história da época para podermos entender um pouco o contexto, né? Esmirna era uma cidade muito bela da Ásia Menor. Era considerada a coroa do Atlântico. Aqui foi
onde o profeta, o apóstolo João, estava na ilha de Pátimo, lá no mar Egeu, escreveu às igrejas de Esmirna. Essa é uma tomada da ilha de Pátmos, onde João escreveu as cartas. Local, só Deus sabe, né? E aqui é Esmirna, mas é Esmirna atual. É uma cidade grande, é a terceira cidade hoje da Turquia, com 2,5 milhões de habitantes. Mas a Esmirna que tinha ficava lá naquela encosta lá, bem pequenininha na época. Não era tão pequena. Alguns historiadores diziam que tinha 250 mil habitantes na época. Mas a verdade é que essa cidade era muito bela, era a coroa do continente, próspero centro portuário, possuía um cenário natural, fazia fronteira com o mar Egeu, e nas costas tinha aquelas montanhas circular, chamada Pagos. Nela havia templos pagãos, edifícios públicos, que lhe davam a aparência de uma coroa. As ruas eram bem pavimentadas. Isso aqui era uma rua. A rua deles eram cobertas, circulares. Devia ser muito linda essa cidade, como os historiadores dizem, né? Além dessa beleza, dessa circulação das ruas, ela ornamentava ainda com árvores, que acentuava mais a beleza da cidade. Essa cidade chamou tanto a atenção de Alexandre o Grande, que determinou fazer de Esmirna uma cidade modelo. Então a vida cultural florescia de uma maneira bem assombrosa na época, né? Aqui talvez seja reflexo daqueles arcos da cidade, hoje é uma cidade atual, né? Então está vendo lá um pouco do arco ali. Havia também o maior teatro da Ásia, da Ásia Menor, que era o orgulho deles. E o orgulho deles também estavam gravados nas moedas. Todos os deuses eram adorados abertamente ali em Esmirna. O comércio internacional favorecia economicamente a cidade, que era a grande exportadora de mirra. Mirra é essa planta aí. A mirra era um perfume feito da planta, e ela era esmagada para obter o seu perfume. Enquanto se esmagava a planta para obter o perfume, os cristãos eram esmagados pelo Império Romano ali também. Então, na condição de centro religioso em Esmirna, eram adorados os deuses Cibele, Apolo, Asclépio, Afrodite e Zeus. E também não podia faltar o culto ao imperador, porque Roma dominava a região toda, né? Esses deuses talvez sejam pela colonização dos gregos. Os gregos tinham Deus para todo gosto, né? Então, Esmirna era um centro pagão vivido em torno da adoração a Cibele, que era a padroeira local. Era crida como esposa do deus Saturno e era mãe dos deuses Júpiter e Plutão. Eles também adoravam as Ceres, que era a deusa da fertilidade, assim também como adoravam a Eros, que era o deus do amor sexual. E por motivo da conquista romana, eles adoravam também o imperador. No ano de 26 da era cristã, Esmirna dedicou um templo ao imperador Tibério. E isso, eles se gabavam de ser o principal culto ao imperador. E esse culto agradou muito, deixou muito orgulhosos os romanos, né? E também não há registro como a chegada do evangelho a esse povo. Como foi a fundação da igreja? Mas se nós olharmos lá em Atos 19:10, essa é uma foto da atual Esmirna hoje, né? Uma bela cidade, viu? Mas questão da fundação da igreja de Esmirna, nós podemos ver lá em Atos 19:10, na viagem de Paulo, que diz assim: durou isto por um espaço de 2 anos,
dando desejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então a gente pode afirmar que essa igreja foi fundada nessa época aqui. Então, ao meio dessa riqueza toda, dessa grande cidade, uma pobre igreja lutava para sobreviver aos ataques dos deuses existentes, mas principalmente do Império Romano. Ora, sabemos que não há igreja isenta de imperfeição. Ninguém é perfeito, né? Mas essa igreja não foi repreendida pelo Senhor Jesus por sua imperfeição. Mas sim, ela recebeu elogios do Senhor Jesus. Não porque era pobre, mas sim por sua fidelidade e por sua perseverança no Senhor Jesus. Então a igreja de Esmirna representa todas as igrejas de todos os tempos que sofreram, que sofrem por causa do Evangelho, da sua fé e da sua fidelidade. A igreja era pobre, ela era carente de recursos financeiros. E ela era composta por pessoas simples, pobres e rejeitados da sociedade. Por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou cidade perigosa para os cristãos da época. Porque a fidelidade desses cristãos até a morte era a sua marca. Então a marca daqueles cristãos daquela época era a morte. E a nossa? Qual é a nossa marca? Essas pessoas preferem morrer do que a negar a Deus. Será que somos capazes de fazer o mesmo pelo Evangelho de Cristo? Ou melhor, o que temos feito em prol do Evangelho? Nós vivemos confortavelmente a vida cristã. Até a nossa vida cristã é bem acomodadinha, é bem bonitinha, um pacotinho assim, né? A gente não quer mexer nesse pacotinho na nossa vida cristã. Acrescentar alguma coisa nesse pacotinho a gente não quer, mas tirar, pode tirar, a gente aceita, né? Nada sofremos. Temos toda a liberdade possível para proclamar o Evangelho de Jesus. Então, qual é a nossa fidelidade ao Senhor? Em face a tal idolatria pagã, a gente percebe-se facilmente que aquele puro cristianismo vivido naquela igreja encontrou ali um ambiente que era diverso. Portanto, eles tinham que ser alvo de grande oposição por aqueles que praticavam a imoralidade. Então havia oficializado naquela cidade a idolatria ao imperador. E Jesus então vai e chama aquela igreja à fidelidade dele. E Jesus não prometeu fim às perseguições. Antes encorajou a igreja que se mantivesse fiel. E ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esse anjo da igreja aqui, em Esmirna escreve, muita gente diz que é Policarpo. Mas essa verdade é João. Jesus está pedindo para o anjo João escrever essas cartas. Então ele escreve lá, estas coisas diz, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então Cristo exorta e orienta os cristãos a terem uma nova visão espiritual. E aqueles que seguissem, eles iriam impactar o mundo. Que a lição vem para nós. Jesus começa essa carta destacando o quê? A sua eternidade. E isso incluiu o endereço de Esmirna. Então a referência à sua morte e ressurreição foi um incentivo ótimo para aquele povo. Jesus não havia prometido o fim da perseguição, mas ele estava trazendo uma nova visão para aquele povo. Aquele povo que estava sofrendo perseguição até a morte. Aqueles que são perseguidos até a morte viverão novamente. E Jesus os lembra desse fato. Encoraja eles a viverem dessa maneira.
Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E sei que há blasfêmios dos que dizem judeus, e não são, mas é a sinagoga de Satanás. Aqui vemos Jesus faz uma alusão à onisciência em relação às suas obras, mesmo que eles são pobres e perseguidos na tribulação. E Jesus fala mais ainda, diz que eles são ricos, literalmente. Jesus está falando que sua riqueza espiritual, mas profeticamente, Jesus está dizendo a sua herança do reino eterno. Aqueles que perseverassem receberiam a herança eterna. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica em recursos espirituais. Não tinham recursos na terra, mas sim os recursos deles estavam lá no céu. Eram pobres diante dos homens, mas era rica diante de Deus. Mas aquele povo, além de sofrer a perseguição dos romanos, Jesus vem novamente e orienta aqueles crentes a terem uma nova visão sobre a morte. Porque ele venceu a morte, para que nós também vencêssemos a morte. Então eles recebiam um ataque externo e agora sofriam ataques também dos crentes, dos falsos judeus, da sinagoga de Satanás que estava instalada na igreja. E o que buscava essa gente? Corromper a graça através de artifícios humanos. É o que mesmo a gente vê hoje em dia. Nós estamos vendo tanta coisa de artifícios humanos dentro das igrejas, tentando, isso é obra de Satanás, tentando corromper a nossa fidelidade ao Senhor. A igreja de Cristo nesses últimos dias vem sendo atacada por falsos mestres e doutores, disseminando heresias e modismo nos nossos meios, mas eles não irão adiante. A perseguição dos judeus por blasfêmias, isto é, a sinagoga de Satanás, deixou aquela igreja desamparada, impotente e esmagada, mas eles eram ricos em graça divina, agradável a Deus. A esperança no reino que haveria de vir era o que movia aquele povo a permanecer fiel ao Senhor. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia espiritualmente. Quem esteve morto e tornou a viver. Esta frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. É Cristo falando. Na situação dos discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar-lhes a ressurreição. E Cristo o fez àquele povo. E assim Ele faz para nós também hoje. O Senhor deles não fracassou diante da morte, Ele venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma esperança da vida futura. Jesus declara conhecer a real condição daquela igreja que implicava em constante aflição, em extrema pobreza, mas era essencialmente rica em espírito. Então, esse tipo de fé que aquela igreja vivencia deve provocar em nós uma reflexão: que tipo de fé nós vivenciamos em pleno século XXI? Até que ponto nós não estamos praticando algum tipo de idolatria pós-moderna? Podemos não estar cultuando o imperador, mas será que não estamos cultuando o poder do imperador? Será que não trocamos deuses em forma de status e imagem por deuses do nosso bem-estar, dos nossos materiais? Será que, diferente da igreja de Esmirna, não somos seduzidos, embriagados, entorpecidos, enganados pela glória e honra do presente século? Qual é a real condição da nossa igreja diante daquele que conhece, que não apenas conhece todas as obras nossas, mas conhece também os nossos desejos, conhece também as nossas vontades, conhece também as nossas motivações, conhece também nossos interesses?
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que consolo que Deus nos traz. Aquela igreja pregava aquilo que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Está lá em 1 Coríntios. O pagão não cria nisso, o judeu não cria nisso, ninguém cria nisso. Mas a igreja cria e vivia aquilo porque foi o que o Espírito Santo colocou no coração deles. Por isso ela dava seu testemunho. A igreja tinha seu fundamento único e exclusivamente em Jesus Cristo. Ela não aceitou dobrar os joelhos e adorar ao imperador, nem aos deuses pagãos. Como é que está a situação da nossa igreja hoje? Eu digo a nossa igreja, a igreja do presente século. Ela está dobrando o joelho. De certa forma, ela está tentando dobrar. Não dobrou ainda, mas está tentando dobrar o joelho para atrair o mundo, oferecendo um Jesus Salvador. Mas ela não oferece o Jesus o Senhor, porque Jesus sendo o Senhor, nós temos obrigações. E obrigações ninguém quer. Mas isso, pastor, fica para um outro sermão que eu tenho preparado para falar sobre a igreja, sobre que tipo de crente nós estamos formando hoje diante da realidade espiritual das igrejas hoje. O adversário faz isso porque tinha interesse em destruir a doutrina que já estava sendo entregue. Se ele aniquilasse totalmente a igreja, o culto aos deuses, aos imperadores, estaria livre. Então, morar em Esmirna, no primeiro século, não seria fácil para os discípulos de Jesus. Além das perseguições pelos judeus, ele enfrentava uma ameaça mais organizada e mais poderosa. A idolatria oficial juntada à religião, à força do governo, prometia perseguição perigosa aos cristãos da cidade. Tentando abandonar a sua fé para melhorar as suas circunstâncias, para evitar a morte violenta. Porque eles eram jogados na prisão. E muitas vezes enforcados e queimados. Para vencer essa tentação, teriam que acreditar no poder daquele que venceu a morte. Por isso Jesus interveio naquela igreja. Mesmo se morresse, suas vidas eternas seriam garantidas somente se tivesse sua confiança no eterno Senhor, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. A prisão para os cristãos da época era a antessala do túmulo, pois se sabia que os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Então, se uma vez você preso, você estava condenado. E nem alimento se dava aos prisioneiros. Mas Jesus vem e diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eis novamente aí, vejo andando no meio da sua igreja, como o Pai, ele está velando por sua família. O pastor Edson sempre fala que Deus, Jesus, está aqui olhando para cada um de vocês. Está olhando para mim. Mas eu digo hoje para você, ele não está olhando para você, ele está aí ao seu lado. Ele está aqui, olhando, não como eu estou vestido de terno, gravata, como eu estou hoje. Ele não está olhando para suas condições de vida socioeconômica. Ele não está olhando da maneira que você está vivendo. Se você é rico, se você é pobre. Ele está olhando para o seu coração e verificando se você é rico espiritualmente. É isso que Jesus deseja encontrar nos nossos corações. Que sejamos ricos espiritualmente. Não importa a condição que você viva. Ele é o cabeça da sua casa. Ele é o sustentador. Ele é o protetor. Ele verifica a sua pobreza. E ele diz lá: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é material. Ele está dentro de nós.
Um homem é rico, ele é rico em Deus, não nas coisas mundanas. Jesus olha e diz: eu vejo a tua pobreza, eu vejo a tua necessidade. Tu não tem muitos, talvez não tenha nada que se orgulhasse. Ainda o que você tinha foi tirado de você. Mas eu me lembrarei de tudo isso quando eu voltar para reivindicar-te como minha propriedade. Então eu vou te recompensar com o meu reino eterno. Ô meus irmãos, você quer recompensa maior do que essa? A recompensa do reino eterno, vivermos com Jesus. Somos peregrinos nessa face da terra. Nossa vida é passageira. Devemos cultivar o reino de Deus. A riqueza de uma igreja não está na pujança dela. Não está na pujança do templo, nem na beleza da igreja, dos seus móveis, nem no seu orçamento poupudo, nem na projeção social dos seus membros. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus nos avalia pelo nosso ser. Se a gente olharmos aquela viúva que deu aquelas 2 pequenas moedas, aos olhos dos homens, ela não deu nada. Mas aos olhos de Jesus, ela deu tudo que ela tinha. Deu muito mais do que nós podíamos dar. Então Jesus nos avalia pelo que nós somos. E todos nós temos provações. Todos têm sido provados, disciplinados como filhos. Ninguém vai senão através disso. A igreja que não está sofrendo, não está sendo provada aos olhos de Deus. Hebreus diz lá em 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receber por filho. Mateus 5, de 11 e 12 diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que forem antes de vós. Eu creio, meus irmãos, que a igreja em Esmirna representa a igreja universal em toda a era cristã, em todos os tempos de crises e perseguições. Portanto, ela requer de nós uma firmeza na fé semelhante ao velho pastor Policarpo, aquele que as suas semelhanças selaram a fé com sangue. Policarpo era um bispo, e ele foi discipulado pelo apóstolo João. Ele era o bispo da igreja. É uma figura representativa de Policarpo, né? Os cristãos eram perseguidos. Muitos deles já haviam sido levados e foram mortos na arena. Mas a multidão não estava contente. Exigia a morte do líder. E Policarpo, instruído por seus discípulos, ele se refugiou em uma fazenda. Ficaram sabendo que ele estava naquela fazenda, os soldados foram para lá, mas ele fugiu para outra. Mas ficou um para trás, e esse foi pego. E eles iriam matar se Policarpo não se entregasse. Então Policarpo se entregou e ele veio. E Policarpo caminhou firme em direção à estádio onde seria martirizado. Aí o governador então pediu que ele negasse a Cristo. E qual foi a resposta de Policarpo? 86 anos tenho-lhe servido, ele nunca me fez mal. E como posso agora blasfemar meu rei que me salvou? E ele continuou falando ainda para o imperador. Ameaça-me com fogo que queima por um momento e logo se extingue, pois nada sabes do julgamento que virá e do fogo da punição eterna reservado para os perversos. Mas por que te demoras? Faz o que desejas. Eu vejo aqui que as perseguições produzem uma igreja impura, pois conserva afastado todos aqueles que não são sinceros na sua confissão de fé. De certa forma, aquela igreja foi purificada,
que eu creio que muitos se renunciaram ao Evangelho, aceitaram a queimar o incenso aos imperadores e se livraram da morte. Mas aqueles que foram fiéis permaneceram, morreram, mas sabendo que Jesus estava com cada um deles. A nossa igreja atual enfrenta perseguições. Embora estejamos num país aparentemente tranquilo, a igreja, tanto aqui quanto mundialmente, enfrenta tipos de perseguições, tentativa de desmoralização, criação de leis opressoras, discriminação social, interferência nos costumes doutrinários, em alguns lugares, como nós já vimos, até mesmo agressão física, prisão e morte para aqueles que não se dobram diante de falsos deuses. A gente vive confortavelmente pensando que nós não somos perseguidos, mas nós somos perseguidos sim. Satanás tem agido em nossas vidas. Ele é um perseguidor implacável. Mas ele age de uma maneira sutil, vagarosamente, tentando nos confundir. Há tantas heresias nas igrejas hoje. E às vezes nós somos levados por doutrinas falsas. Há um outro perseguidor, de certa forma, também, que é o Espírito Santo. Mas esse persegue para o nosso bem, não para o nosso mal. É ele quem nos acusa quando erramos, quando cometemos pecado. Então nós não estamos livres de perseguições. Esmirna era um perfeito exemplo de martirização cristã. Ela pode ser considerada como o rosto ferido e humilhado de Cristo Jesus. Enquanto a igreja de Laodiceia é uma igreja com a cara do mundo. Mas Laodiceia fica para outra pregação. Todos aqueles que agradam a Deus, inevitavelmente desagradam o mundo, por não tolerar o pecado. Uma igreja bem vista aos olhos dos incrédulos, ela deve se preocupar, porque alguma coisa está errada com ela. E Satanás faz uso de duas estratégias para calar os cristãos. Enganá-los a viver pecaminosamente dentro da casa de Deus, ou combatê-los violentamente na tentativa de fazer desistir da sua fé. No caso dos crentes de Esmirna, enganá-los com os prazeres do pecado não funcionou. Por quê? Porque eles estavam alicerçados na oração e na palavra de Deus. Então o jeito que Satanás conseguiu foi tentar derrubá-los através da violência física. Mas mesmo diante do seu próprio sangue derramado, eles não calaram, a exemplo de Cristo, não temeram a morte, mas venceram-no, mantendo firmes até o fim. Existem muitos cristãos nos dias atuais que têm medo de perseguição. Mas nós não devemos ter medo de perseguição. Às vezes nós estamos atuando com aquela politicamente correto, que é contrário à doutrina de Cristo. Nós não temos que adotar isso na nossa vida. Nós temos que ser autênticos, firmes na fé. Mas o pior que a perseguição é o esfriamento dos crentes nas igrejas atuais que se encontram. Né? Porque a perseguição não desvia os cristãos, antes purifica você. Antes purifica a igreja também e leva a confessar com ousadia a fé em Cristo Jesus. Não temos que temer a perseguição alguma por falar a verdade da Bíblia. Esmirna, assim como outras igrejas, vivia sob ameaças de extinção, mas o Senhor apresentou-se a ela como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Foi ele quem venceu a morte e prometeu aos fiéis também que ressuscitaria com ele e viveriam eternamente. Existe alguma razão
para temermos a extinção da igreja? Ainda que a igreja seja destruída fisicamente, espiritualmente ela estará em pé, firme e forte em cada uma de nós, como estava aqueles crentes em Esmirna. Quando Jesus disse a Pedro, lá em Mateus 16, 18, que edificaria sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele não estava se referindo à igreja física construída por mãos humanas, mas sim com cada coração crente. Assim era a vida de Esmirna. Atualmente, quase não há cristianismo em Esmirna, posto que a maioria absoluta da população, cerca de 99%, é constituída de muçulmanos. E o restante é dividido entre cristãos, judeus e outros. Normalmente o cristianismo ali, como em toda a Turquia, ele é praticado a portas fechadas. Porque a liberdade religiosa da Turquia, ela existe somente nos papéis. Mas os muçulmanos não deixam. Então, ouçamos o que o Espírito está expondo a palavra para nós hoje. Não é uma palavra inclinada às coisas materiais. Ela está inclinada para Cristo. Os crentes não devem buscar os tesouros que estão embaixo. Nós devemos buscar o tesouro que está lá nos céus. Porque Deus continua falando conosco. Deus ainda fala de um modo bem pessoal com cada um de nós. A questão é que nem sempre nós queremos ouvir, né? Há tanta coisa nesse mundo materialista que estamos vivendo, mundo consumista, que nós muitas vezes não temos tempo para ouvir a Deus, o que Ele tem para falar. E nós não podemos negar que Deus quer falar conosco. Nós é que não temos tempo para Ele. E a melhor forma de nós ouvir é quando estamos dispostos a obedecer ao que Ele manda. Quem tem ouvidos, ouça. Ora, esta frase, nada menos do que 7 vezes está escrita nos Evangelhos. 8 vezes escrita aqui no livro de Apocalipse. E 7 vezes, dentro dessas 8, 7 estão direcionadas às igrejas. E essas 7 vezes que são chamadas às igrejas, ela ressoa aquele chamado vital, aberto e particular, para quem quiser ter ouvidos abertos. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meus irmãos, que essa igreja de Esmirna nos sirva de exemplo e referencial de fidelidade a Deus, coragem e determinação. Também porque aquela igreja de Esmirna, de certa forma, ela perfumou o mundo por sua fidelidade a Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. E nós temos que ser também. Porque Jesus chama a todos nós a ouvirem a sua mensagem. Deus chama o seu povo para viver em oposição ao mundo. Nós somos chamados para dizer sim a todas as coisas de Deus. E não as coisas do mundo. Somos chamados a viver em separação espiritual do mundanismo. Então, meus irmãos, quem tem ouvido, ouça. Nada poderá calar a igreja de Cristo, nem a própria morte. Eu deixo a conclusão aqui para os irmãos aqui. Somente quem conheceu a natureza da segunda morte não teme as angústias da primeira. A segunda morte é a segunda morte eterna, né? Então, se nós compreendemos bem como compreendeu aquele povo da igreja de Esmirna, eles não temeram a primeira morte, porque a segunda já estava vencida por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.